informação do Rodrigo Oliveira é essa, de que abre Vitinho de um lado, Carboneiro de outro, Alan Patrick como segundo atacante, tô brincando, só falei para provocar o Maurício. O Alan Patrick mais perto do Ricardo Matias e era isso, mas... Bruno Henrique. Não, Bruno Henrique. Como é que vem o Sport Recife? Thiago Maia, Alan Rodrigues... Não, o Sport Recife, o adversário, como é que vem? O Vitinho Carboneiro, Alan Patrick... Desculpa, Guerrinha, não estava te ouvindo. O adversário, o Sport Recife, como é que vem? O que é Guerrinha? Palmeiras. Compra o fonte. Não pode, não, essa escalação não é para pegar o Palmeiras, essa escalação é para pegar o Sport, rapaz. Não, quero saber como é que vem o Sport. Para pegar o Palmeiras tem que jogar fechado. Pois é, Guerrinha. E ele está correndo o risco de demissão, ele sabe disso, que vai jogar com 2 ponteiros, mas vem cá, deve ser bom a saída do Internacional, hein? A multa é rescisória? Eu acho que é boa. Não, até pra gente trazer como informação, o Rodrigo tem informado quase que diariamente que ele tem feito testes, né? Ele trabalhou essa semana com 3 possibilidades. Uma delas é com o Bruno Henrique, né? Pelo lado direito. A outra é com o Tabata, que eu acho que é a mais equilibrada. Foi com o Tabata que não tem uma com o Bruno Henrique por dentro e o Alan Rodrigues pela direita. Essa aí, é Bruno Henrique por dentro e aí o Alan Patrick como segundo atacante ao lado do Matias. Quer dizer, tu vai ter 3, entre aspas, volantes. Só. Vai ser a pior de todos. A melhor de todos não foi de posição de origem, não de função. São 3 possibilidades. Eu também acho, eu concordo com o Guerrinho. Eu acho que para jogar contra o Palmeiras, fora de casa, com o Roger pressionado, talvez não seja a melhor opção. Eu jogaria com o Tabata, porque qual foi o último exemplo positivo que a gente tem de um jogo fora de casa do Inter? Bragantino 3-1 na vitória com 2 gols que do funcionou. Tabata... E ele de meio campista, não de jogador de lado. O Tabata, a posição inicial é ao lado direito, mas ele joga muito mais por dentro, junto com o Alan Patrick. Isso. Naquele jogo joga o Wesley, né? Joga o Wesley, porque o primeiro gol do Inter é uma espichada do Bernabé, o Wesley cruza, o Ricardo Matias entra. O Carboneiro no lugar dele. E o Carboneiro aberto desta vez. Eu acho que é mais equilibrado. Se tu for pegar assim por posição, não por função, mas por posição de origem, né? Ovelha, vô, como diz o Maurício, tu vai ter Bruno Henrique, tu vai ter Alan Rodrigues. Não, tu vai ter nessa escalação não. Nessa do 4-1-3-2 que eu tô falando do Léo. Nessa escalação que eu acho que é a mais equilibrada é Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Carboneiro, Alan Patrick e Ricardo Matias. Bom, essa eu vejo mais equilibrada. Essa é mais faceira do que essa que a gente está referindo. A mais faceira é o Vitinho aberto pelo lado. Porque nenhum deles tem comprometimento de marcação. Os pontas, esses dois, Vitinho e Carboneiro, eles não têm na carreira o marcar como agregado. O Vitinho até recompõe bem. Eu gostaria de ver o 3 zagueiros que você logo que o Inter... Eu também acho, eu concordo contigo. O último jogo que o Inter disputou antes da parada. Não. Antes da parada agora para FIFA... Jogo São Paulo, isso? FIFA. Não. Eu não estou lembrando desse último jogo que o Inter jogou e aí parou para os jogos da seleção. Cruzeiro. Ali o Vaguinha disse, eu quero um troço novo, tará. E uma das coisas que ele cogitou, e para o contexto do sábado, Diogo, me parece que seria o melhor, era a figura dos 3 zagueiros. É que tu não tem Bernabé nesse jogo. Perfeito. Esse é o problema. Então você vai de 4 zagueiros por caso. Não, porque vem Vitão, contigo, vem Juninho, vem Mercado e o Vitor Gabriel fica do lado. Mas você não mexe em mais ninguém. Mas se é para defender, bota um defensor. Não é para atacar, não é para defender. O Vitinho tem que recompor. Então bota um especialista para recompor. Eu achei que o Vitinho jogava para tentar atacar o Palmeiras. O problema que eu o último jogo do Inter contra o Fortaleza, 2-1 no Beira-Rio. Fortaleza, isso. Tá, que foi um jogo bastante difícil. A gente estava no bate-bola, inclusive. O jogo estava rolando, a gente estava no bate-bola. Eu tinha entendido que era o último jogo fora de casa. Não. O último jogo antes de parar para foi contra o Fortaleza, que foi muito difícil. O Everton, Kelvin, Ougiai, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Andréas Pereira, que está sendo preparado para estrear no final de semana, e Maurício. Joga contra ele. Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras tem o River Plate no meio de semana, né? Mas é sábado para quarta, né? O Palmeiras ainda persegue o Flamengo, ele não vai deixar de botar o seu melhor time. Não tira ninguém. Pode ser que tem o foco para lá. Esse é um time que ele está montando, então ele precisa chegaram jogadores novos. Ele precisa dar uma unidade para esse time. O Andréas Pereira estreia descendo do avião. E não como tá ele já vinha jogando lá. Se tivesse jogado, não jogou, né? Jogou ontem. Ele foi para a seleção, né?
Ele estava em La o Paz. time não, né? Ah, não, o time não. Bom. Mas assim, só para completar, Gomes estava na seleção, Piquerez, Andreas Pereira estava na seleção, Flaco Lopes estava na seleção e tem mais alguns reservas que Sobre o estavam na Inter, o seleção. que se espera? Que o Roger, nesse período aí que ele teve para trabalhar, que ele faça o time jogar mais, que ele faça que cada pecinha consiga desenvolver um pouco mais, consiga dar uma resposta um pouco melhor. Porque qual é a crítica que se faz ao Roger hoje? Que é quase que geral. Bom, se o Vitão tá mal, até o Rocher tá mal. O Rocher parece que joga, né? O Rocher treinou normalmente e vai pro jogo. Se o Bernabé tá mal, se o Thiago Maia tá mal, se o Alan Patrick tá mal, há um consenso de que, bom, peraí, o coletivo não tá funcionando. Então, o primeiro desafio do Roger é fazer com que cada pecinha renda um pouquinho melhor dentro desse coletivo. Agora, convenhamos, né, que as peças são as mesmas. Ele não ganhou reforços, as peças são exatamente as mesmas. Isso que eu tô postando no redesenho. Roger, não tem uma possibilidade de fazer uma alteração para um 3-5-2, para um 3-4-3. 3-5-2 ele pode. Ele Quando vai- tiver o Bernabé, ele pode. Não, ele vai não ter tem. o mercado, quando tiver o mercado. Quando tiver o mercado. Não, eu tô três dizendo agora zagueiros, para o jogo Bernabé, contra o Palmeiras. Não, tudo bem. Para o jogo contra o Palmeiras ele não consegue fazer. Para mim, a grande- questão central do Mas ele Inter aí, tu começa... acha que ele vai fazer um 3-5-2 Não, contra o sem o Grêmio? Bernabé ele não vai fazer, mas a questão central dentro do primeiro ponto, enfim, futebol tem que resolver tudo conjuntamente, mas o Inter toma gols demais. O Inter defende muito mal os lados do campo. É muito fácil ir até o fundo do Aguirre, é muito fácil bola nas costas do Bernabé. E 3 zagueiros com linha de 5 atrás defenderia melhor o lado. Essas melhoras de setor, melhoras que vão fazer com que o time renda, né? Cada setor melhorando um pouquinho, cada pecinha rendendo um pouquinho mais, é a esperança que eu tenho. Mas eu não duvido, de que, Vaguinho, por exemplo, contra o Palmeiras, mesmo que o Inter, vamos dizer assim, porque o favorito para ganhar o jogo é o Palmeiras, certo? Mas que o Inter demonstre alguma força, ou que demonstre alguma atitude. Ó, foi um time que lutou e jogou contra o Palmeiras. Roger tem- Perdeu porque o Palmeiras é melhor. Agora, perdeu porque o Palmeiras é mais time mesmo, a gente não tinha o que mas fazer chutou aqui. duas vezes no gol. Cara, a gente não Roger- aguenta mais isso. O Roger tem um desafio que, a partir da saída do Wesley, que só fez um gol na temporada, é um jogador que ofensivamente vinha agregando menos do que agregou no ano passado, mas era um jogador de recomposição, um jogador coletivo. Então, ele tem o Carboneiro entrando, tem um ponto no Inter que se chama Alan Patrick. O Alan Patrick demanda do time um esforço maior para compensar a pouca participação dele sem a bola. Porque ele é o criador, ele é com o a camisa bola 10. também tá jogando E aí, pouco, quer dizer, e tem aí que essa melhorar. balança ela essa levada. tá desequilibrada porque ele tá entregando pouco. E tem o Matias, que é centroavante, que é o cara que fica mais na frente, que vai marcar a saída de bola. Então tu tem um Carboneiro que recompõe pouco, o Alan Patrick e o Matias. Tu tem 3 caras que tu vai ter que criar uma estrutura para compensar essa fragilidade defensiva deles. Diferente do Vaga, eu não duvido que no Grenal haja 3 zagueiros. Pode ser. Porque ele terá o Bernabé de volta e uma semana todinha para treinar. Toda uma semana para treinar. Uma forma de compensar o quanto o Bernabé ataca bem e vira uma avenida de 4 pistas atrás, e para compensar o fato de que o Alan Patrick precisa desse esforço para voltar a jogar alguma coisa, que ele está jogando muito pouco. Por isso que eu acho que ele vai avançar o Alan Patrick.